Fala galera, tudo beleza? Hoje a gente vai falar das 5 principais dúvidas que a gente teve na hora de decidir morar fora do país, né? Vir pra Irlanda. E inclusive a gente teve vários comentários, vários directs, mensagens de pessoas perguntando sobre isso. Então fica aí até o final que a gente vai tentar responder todas elas. Exatamente. E já clica no gostei, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para vocês. Deu muito trabalho para fazer, é de graça e fortalece o canal. Então, vamos lá. Oi, eu sou o Jefferson. E eu sou a Camille. E nós somos o casal de TI na Irlanda. Primeira dúvida é sobre o clima, né? Quando a gente pensa em Europa, pensa em frio, neve, e Irlanda não é diferente, né? Nós somos de diferentes partes do Brasil, eu sou da Bahia, Jefferson é do Rio Grande do Sul, e Bahia não tem frio, e não tem nem lugar para comprar roupa de frio adequada para aqui, né? Então, minha primeira missão quando eu cheguei aqui foi procurar, né, roupas de frio, roupas aquecidas, que não me permitisse sentir frio e sofrer tanto com isso. E é você sabendo procurar roupas térmicas, que foi o que me ajudou bastante, que ainda me ajuda bastante na hora de escolher roupas aqui pra me aquecer. Exato. Eu, como sou do Rio Grande do Sul, para mim, não sofri tanto quanto a Camille, né? Porque as diferenças de temperatura, elas existem, tá? Então, assim, realmente, aqui é mais frio. Eu tive que comprar umas roupas aqui, mas é comprar casaco, comprar essas roupas assim, que depois tá tudo certo, tá? Eu também acho que as casas aqui, eu sinto menos frio aqui do que no Brasil, porque aqui as casas são construídas de um jeito que já tem um isolamento térmico e elas também têm um aquecimento central, então normalmente é quente na maioria das casas. Sim. E o clima da Irlanda, ele é considerado um clima temperado, um clima ameno, e que a gente consegue ver variações de temperatura ao longo do dia, né? A gente consegue ver 4 estações, por exemplo, ao longo do dia. É impossível prever muito a temperatura aqui. No geral, o que a gente pesquisou foi que, tipo, do inverno, que é onde tem as temperaturas menores, em média ele chega a -1, e no verão, em média, ele pode chegar a 22 graus, e numa média anual, ela é considerada 10 graus Celsius. Aqui não neva, tá? Não tem neve. Não é que não tem, existem exceções, existem anos que a gente consegue ver, né, neve caindo durante o inverno. Mas não é normal. Isso, mas não é normal. Não considera que eu vou ver neve na Irlanda. Não é o caso, tá? Exatamente. E no geral, a gente acostuma levar um casaco, por exemplo, tanto no inverno quanto no verão, sempre para sair de casa, e compra roupas adequadas, entendeu? Compra uma camisa térmica, coloca mais de uma camada de roupa e sai assim, e aí tu não sente frio, entendeu? Nossa segunda dúvida é sobre adaptação, né? Sair do nosso país de origem, né, sozinhos e buscar uma nova vida no outro país, né? Como seria viver longe de família, viver longe de amigos, é um desafio. Assim, eu acho que um dos maiores desafios que a gente teve, mas a gente também deu sorte de encontrar aqui na Irlanda uma cultura muito acolhedora, né? Não só com nós brasileiros, mas também com, né, existem outras nacionalidades fortes aqui, várias comunidades fortes em que os irlandeses, eles são muito acolhedores, por mais que sejam, né, um povo europeu de uma forma geral, é mais fechado do que nós brasileiros. Então, mas a gente se sente muito acolhido aqui. Existe também uma comunidade muito grande de brasileiros aqui, onde brasileiros se ajudam muito. Então, né, a nível de você encontrar moradia, encontrar coisas que a gente sente falta do Brasil aqui, a comunidade brasileira se ajuda muito. Existem vários grupos de Facebook, WhatsApp e outras ferramentas também onde a gente consegue, né, se comunicar e trocar informações entre si. Então, essa adaptação, né, essa forma como a gente encontrou de estar trazendo um pouquinho da nossa casa, do Brasil para cá, isso acabou amenizando um pouquinho no que diz respeito da adaptação. E uma outra questão de adaptação é a saúde, né? Que aqui é um pouco diferente, né? A gente é muito acostumado, principalmente quem tem plano de saúde privado no Brasil,
é de ir no especialista, né? Aqui, tu tem que ir num médico de família, e aí ele vai analisar se tu precisa ir num especialista ou efetuar algum tipo de exame. Mas até a gente acha até melhor, né? Desse jeito, porque Sim. tem alguém que te acompanha mais direto. E consegue analisar, né, de uma forma geral. Não, o seu caso é para esse especialista, em vez de você ir direto em um especialista sem saber exatamente o que você tem. Então, Exatamente. é uma coisa diferente, né, pra gente saber. E ainda falando em adaptação, mas aí entrando na nossa terceira dúvida, que é sobre comida, a gente tinha muita dúvida de se a gente ia encontrar coisas, né, do que a gente está acostumado a comer no Brasil aqui. Porque a gente vê muito jogador de futebol, artista falando: ai, não tem feijão, não tem farinha, não tem chimarrão, não tem cuscuz. Aqui a gente acha de tudo, né? Como a comunidade brasileira é muito grande aqui em Dublin, então tem muitos mercados brasileiros, tem muitos restaurantes brasileiros, inclusive tem uma churrascaria gaúcha aqui, existe uma baiana que faz acarajé, inclusive, então aqui você encontra de tudo. Exatamente. E também a gente encontra ingrediente em muito mercado que não é só brasileiro, né? Tem os mercados asiáticos, africanos, poloneses, entendeu? E tem que estar meio aberto, porque às vezes tu vai achar alguma coisa parecida que é de outra cultura num lugar que tu não esperava, entendeu? E aí tu vai matar a tua saudade. Exatamente. E também assim, você pode, né, se você tá com vontade de comer uma coisa, pede no restaurante, ou você vai nesses mercados, compra os ingredientes e faz em casa. A gente não passa vontade aqui de comer alguma coisa específica. E a gente tem, né, amigos de hoje de várias partes do Brasil em que eles dizem a mesma coisa. Então a gente não passa vontade aqui porque a gente acha tudo aqui por Dublin. Exatamente. E a gente tem até algumas pessoas que moram um pouco mais afastadas e também encontram em alguns lugares. Entendeu? Sim, então, fora de Dublin, né? Quarta dúvida que a gente tinha é o que a gente chama de síndrome do impostor. Mas resumindo a gente não conseguir dar conta, né? Achar que o gringo é sempre mais inteligente, melhor em tudo e que a gente, né, tá sempre atrás, correndo atrás para dar conta de tudo. Então, isso pra mim, assim, eu vi que a gente, né, é tão bom quanto qualquer pessoa e que a gente pode correr atrás do que a gente quiser e lutar por isso que a gente vai conseguir, né, tendo um objetivo claro. Então, eles não são melhores que a gente, né, só se a gente, né, quiser ou não quiser correr atrás do que a gente quer, mas isso aí foi um aprendizado muito grande. Eu consegui ver isso quando eu saí do Brasil, porque normalmente a gente sempre, né, acha que o que vem de fora é sempre melhor do que a gente consegue fazer. Né? Exatamente. A gente tem um grande potencial, porque a gente, naturalmente, a gente é mais criativo, né? E a gente sim. também é esforçado. Então, a gente acaba encontrando soluções onde as pessoas achavam que não necessariamente tinha, entendeu? E isso nos dá um baita diferencial no mercado de trabalho em qualquer lugar do mundo, tá? Então, eu vejo que isso a gente às vezes não enxerga, mas é um fator muito importante que nos dá um diferencial. Então tá, galera, essa é a quinta dúvida, que também foi uma das mais comentadas no último vídeo, e também a gente recebeu um monte de direct de vocês, que é o inglês. Né? No trabalho, por exemplo, o inglês ele é alguma coisa que depende, né? Se tu tem um cargo assim mais gerencial, assim, tu vai ter que ter um inglês mais rebuscado, um inglês mais avançado, porque tu vai ter que lidar com várias esferas, né? E várias situações diferentes. Né? O inglês de um programador, por exemplo, é o inglês mais básico, né? A estimativa, é quando isso vai ficar pronto, porque deu um problema. É aquele inglês que a gente já sabe da programação ali, de ler os manuais ali, né? Então não tem muito erro, tá? Mas uma dica que eu falo é que tu também pode continuar melhorando teu inglês conversando com teus colegas, entendeu? Mesmo que tu não tenha que ter um inglês ótimo para falar com eles, tu pode conversar com eles. Então, sobre outros assuntos, né? Para ir te ajudando a melhorar o teu inglês. E outra dica que eu acho muito importante, né, no trabalho, é que tu não pode fazer de conta que tu entendeu e não entendeu. Eles não se importam que tu peça para repetir, ou que tu peça talvez uma confirmação por e-mail, ou por escrito,
ou qualquer coisa, desde que tu entenda. Eles não vão se ofender ou nada do gênero, eles vão tentar te ajudar e vão te ajudar o máximo que puder para que tu entenda. Mas se tu fizer de conta que entendeu e depois eles te perguntarem e verem que tu não entendeu, eles vão ficar chateados. Sim, sim. E já falando do inglês, né, pro dia a dia, considerando, por exemplo, que eu e Jefferson, a gente chegou aqui com níveis de inglês diferentes. Eu cheguei aqui com inglês básico, né, mal sabia, assim, o básico do inglês. Jefferson já chegou com inglês intermediário mais pro avançado. Então, no dia a dia, para você, né, pedir um café, ir num restaurante pedir um almoço. Então, tem vocabulários, e no mercado, por exemplo, Comprar roupa de cama mesmo. Exato. Isso no dia a dia, você precisa mais de vocabulário. Então, o que ajuda, e ajudou e ainda ajuda hoje, até hoje a gente, é o Google Tradutor. Então, você não sabe como é que se escreve, por exemplo, uma fronha. Eu quero comprar uma fronha. Então, vai lá, você só escreve a palavra e você tem o significado dela, né? A tradução dela. Então, aí você forma a frase, porque o formato da frase, né, é o básico, você já sabe, então você consegue pedir. E aí eles compreendem muito bem, como o Jefferson falou, né? Você sabendo, né, eles vão entender, e você, né, dizendo, não entendi, ou por favor, repete, ou fazendo com que a comunicação ela seja fluida dos dois lados. Eles são bem tranquilos e eles entendem, inclusive, que a gente não é nativo da língua inglesa. Então, eles ajudam muito a gente. Então, dicas que eu dou também em relação a isso tentem sair mais, conversar com as pessoas na rua, no dia a dia, que foi uma das coisas que a gente fez, conversar com vizinhos, sair mais, conversar na fila do mercado, puxar um assunto com alguém. Os colegas de trabalho também, né, que normalmente são irlandeses, no caso da gente aqui, ou de outras nacionalidades também, puxar mais papo com eles, tentar entender e aumentar o seu vocabulário e continuar aprendendo o inglês. Então, a língua, inicialmente, assim, é um medo, é um desafio muito grande, mas... É mais um desafio nosso do que de fato. Exato, eles entendem. Essas foram as 5 dúvidas que a gente tinha para falar com vocês. Então, se você tiver qualquer uma outra dúvida, deixa aqui nos comentários quais são elas que a gente vai te responder. E não te esquece, te inscreve no canal. Isso aí. Deixa seus comentários, se inscreve, curte, compartilha com seus amigos. Obrigada. Beijo.